Mas esse é um ponto muito bom mesmo. Até isso já puxa pro quarto arquivo de riqueza, onde ele fala: as pessoas ricas pensam grande, as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Ele, inclusive, tem uma frase que eu acho bem interessante. Ele diz que se um carvalho de 30 metros tivesse a cabeça de um ser humano, cresceria apenas até os 3 metros. Às vezes por acreditar que não é possível. E uma hora ele fala assim: cara, sua meta tem que ser milionário e muito mais. Eu tenho um trecho aqui anotado que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte, nessa parte do arquivo 2. Se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas caso sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. Porque é meio que aquela história de você mirar na lua e se você errar, você lança muito mais alto que todo mundo, né? Atingir um patamar nas estrelas. Então, de fato, ter uma meta agressiva, ambiciosa, é muito bom, porque aquilo começa a direcionar o seu caminho. Eu lembro muito da época, quando eu tinha 20 anos, eu falei numa dinâmica de grupo, quando eu estava na academia militar, que eu queria ter 1 milhão aos 30. E 1 milhão naquela época era bem mais dinheiro do que é hoje por conta do efeito da inflação. E principalmente para jovens de 20 anos, né? Sim. Aí todo mundo começou a rir, falou que não dava, não sei o quê. Até o meu professor, né, que estava lá na dinâmica, ele falou que não dava, era um major do exército. Eu brinquei com ele, né, para não me desafiar, porque juro composto, uma hora você vai chegar lá. Talvez eu não conseguisse em 10 anos, mas estava dado o objetivo. E no final demorou 9. Eu consegui chegar realmente muito próximo do prazo da meta. Até porque eu ficava pensando assim, cara, daqui a 10 anos, falava isso pra todo mundo, que eu queria ter 1 milhão aos 30. Depois mudou para viver de renda. Se eu não tiver atingido a minha meta e não tiver fora do exército, todo mundo vai falar, cara, mas o que houve? Você ia estar fora? Porque eu falava isso para todo mundo. Então, de vez em quando me ofereciam oportunidades, eu falava, cara, isso aqui vai me ajudar a chegar na meta? Vai. Então eu devo aproveitar. Isso aqui vai? Não vai. Então isso aqui não é para mim. Então o tempo todo eu ficava me direcionando por conta daquilo que eu tinha prometido para mim mesmo e tinha contado para os outros. E era uma meta que eu julgava muito audaciosa. Aí depois que veio o primeiro, começou a vir o restante. Dizem que o primeiro milhão é muito difícil, mas o segundo, muitas vezes, se a pessoa tem a cabeça certinha, é quase que inevitável. O cara já aprendeu a fazer e tende a ser muito mais rápido, inclusive. No nosso caso foi assim. Se eu pego desde que eu me formei na academia militar até o primeiro milhão, foram 7 anos. Se eu pego desde que eu comecei a investir, foram 11. Se eu pego depois do primeiro até o segundo, foram 7 meses. Porque a gente já estava no digital, tinha criado um negócio, tinha muita escala. E aí começou a ser muito mais rápido, inclusive. Eu tenho um caso similar que aconteceu comigo. Eu tenho irmãos bem mais velhos, né? São 10, 11 anos mais velhos. E quando eu era bem novinho, tinha 12 anos, eu falava assim, eu vou ser... Aquilo é coisa de criança, né? Eu vou ser milionário até os 25. Você falava isso? Falava, até os 25. E aí, quando eu tava indo fazer 26, a minha cunhada, né? A Clara, não sei se você tá assistindo aí, você, Clara. Ela falou assim, e aí, conseguiu ser 1 milhão? Você tinha acabado de formar na Não, faculdade, eu formei um pouquinho antes. Tava trabalhando, na verdade, com 26, eu tava fundando a Portfel. É mesmo? É. E eu falei assim, ainda não, espera só mais um pouquinho. E aí, 2 anos e pouco depois, eu cheguei no primeiro milhão, né? E depois isso foi avançando e tal. Então, eu tinha dos 25, e foi isso que você falou, que aquela ansiedade de falar assim, cara, eu vou conseguir. Cunhado, né? Cunhado Cunhado é sempre um problema, né? Fábio, se estiver assistindo isso também, cara. E o outro ponto, fala também, desculpa, mas muito sobre mentalidade, foi aquilo que a gente já falou várias vezes. Desde pequeno eu falo que quero ser rico, né? Esse é um exemplo desses. E em determinado momento eu passei de milionário para bilionário, porque eu não sei, eu sempre tive essa vontade de ser bilionário. E sempre falei isso publicamente. E ao longo da vida, eu fui, de certa forma, rechaçado várias vezes por esse pensamento. Mas por que isso que é dinheiro? Dinheiro não vai resolver os problemas da vida. Por que você quer dinheiro? Por que você quer? Por que você é tão ganancioso? Porque dinheiro não muda a sua vida. Dinheiro não é tudo. Eu falei, mas eu nunca falei que era. Eu só tinha um objetivo financeiro. Por que as pessoas têm tanto incômodo de você simplesmente falar que seu objetivo é alto, é grande? E eu lembro que quando eu entrei no grupo, o Perini sabe bem, né? Uma das perguntas de uma pessoa que estava no grupo... Não, foi, né? Quando você entrou, foi quando a gente se conheceu. Pra ver se ia rolar negócio, entendeu? Exato. Na entrevista, ela perguntou assim, mas quais são os seus objetivos de vida? E geralmente você espera uma resposta filosófica, né? Eu falei, eu quero ser bilionário. Na verdade, eu quero ser mais bilionário do que os bilionários. Aí ela fez uma cara de espanto. O Lui, que é sócio fundador da Portfel, botou a mão na cara e falou assim, acabou Melou todo o negócio acabou, agora. Felipe estragou o nosso negócio. Eu fui genuíno, eu falei, cara, você não posso falar isso aqui? Onde é que eu vou poder falar, né? Sim. E o Perini falou assim, não atrapalha ele não, a gente vai chegar lá junto. Aí eu falei assim, putz, cara, eu tô no lugar certo. Mas é difícil ter pessoas com essa mentalidade. Até hoje, quando eu falo do bilhão,
Apesar de já ter passado uma barreira importante de valor patrimonial, as pessoas ainda falam assim, mas bilhão é muito, por quê? Relaxa mais, aproveita a vida. Mas quem disse que eu não tô aproveitando a vida, pô? Eu tô. E também quero ser bilionário. Então é um pouco disso. As coisas não são excludentes, que ele fala muito sobre mentalidade. Ou você não é rico ou feliz. Na verdade, se você é rico, normalmente você quebrou uma barreira importante da vida e tem mais chance até de ser feliz, né? Não, ele escreve aqui, eu tenho anotado o trecho, na minha edição tá na página 57. Ele bota, ó, o dinheiro nem é assim tão importante. Se você falar isso para o seu cônjuge, você não é assim tão importante, quanto tempo ele ficará ao seu lado? Perfeito. Então o dinheiro é importante pra caramba. O único ponto é que, o amor é mais importante que o dinheiro. Pô, mas isso não tira a importância do outro, entendeu? É quase como falar, meu braço esquerdo é mais importante que o direito. Mas ambos são muito importantes. E você tem até estudo científico comprovando que mais dinheiro até certo ponto é igual mais felicidade, mais bem-estar. Tem aquela pesquisa que o Kahneman fez lá atrás, ganhou um Nobel, inclusive, já está falecido agora, que ele falava que, olha, se você tem R$0, não era dólares, né? Você tem $0, você começa a ter $1, bom, você está um pouquinho mais feliz do que antes. Começa a ter 10 mil, cara, agora você pode pagar por melhor educação para você mesmo, para seus dependentes, melhor saúde, mais conforto, você está mais feliz. Até uma hora que chegava num patamar onde ele dizia, desse ponto em diante, e a quantia lá atrás, se não me engano, era 70 e poucos mil dólares, mas é de 2010, então tem que atualizar pela inflação. Mas desse ponto em diante, você ainda tem acréscimos, mas são ganhos marginais decrescentes, ou seja, ganhos pequenos cada vez menores. Só que depois um pessoal foi lá e refutou o que o Kahneman falava, e dizia, não tem limite. Aí fizeram outro estudo para falar, não, então, veja bem, realmente talvez não tenha. Porque com mais dinheiro você resolve muita coisa. E até para aquilo que você não resolve, pelo menos você pode pagar por um melhor remédio, cara. E na verdade, o dinheiro, ele deixa de ser desimportante quando ele não faz falta, né? Quando ele não tá ali. Então, porque quando a minha preocupação é a escola do meu filho ou o remédio que eu vou comprar pro meu marido sobreviver mais um tempo, eventualmente uma doença, alguma coisa do tipo, ele ocupa a maior parte do seu tempo, dos seus pensamentos. E acaba muitas das vezes atrapalhando o amor, né? O casamento. Então, você tem que ter discussões que podem ser muito difíceis e desagradáveis com o cônjuge por falta de dinheiro e alinhamento, enfim. Então, ele até comenta, assim, normalmente quem fala que o dinheiro não é importante, faz pra que isso, né? A pessoa não tem, né? Ela não tem essa clareza da facilidade e de como o dinheiro... ter o dinheiro limpa o caminho para que você possa focar naquilo que realmente importa. Eu bato muito nessa tecla com os clientes, assim, a gente vai trabalhar às vezes alguma questão específica, mas por que eu tenho que me dedicar a isso? A gente vai se dedicar a isso para que você possa se dedicar a todo o resto da sua vida. Então a gente vai resolver isso para se importar, para que você possa se preocupar com aquilo que realmente importa e que faz sentido, né, sua família, enfim. Mas se você tiver um ruído aqui, você não consegue se concentrar lá. Diga aí. Não, o que eu acho legal do livro é que ele traz várias crenças, vários pontos de pessoas que se vitimizam. E uma pergunta que ele sempre faz é o seguinte, para todas as pessoas que têm essas crenças, esses pontos, essas desculpas, ele fala assim, como é que está a sua vida financeira? Porque esse é o mais imparcial possível. Como é que está seu sucesso financeiro? E ele, ao longo da vida, percebeu que, basicamente, todas as pessoas que tinham esse comportamento não eram bem-sucedidas. Então, assim, você já tentou mudar para ver se melhora? Então, acho que um dos pontos que tem é o seguinte, se as coisas não estão funcionando para você, e até o que ele fala que aconteceu com ele mesmo no livro, né, que ele era muito teimoso, não mudava a cabeça, se você está mal financeiramente, por que não tentar mudar o pensamento? Por que não parar de culpar os outros, parar de se vitimizar, parar de olhar os ricos com ódio, com inveja? Aí você começa a mudar essa cabeça e começa a correr atrás. E um dia, possivelmente, você vai se tornar essa pessoa rica. Né? Então, acho que essa reflexão do, poxa, como é que eu estou agora? Se eu estou mal sucedido, talvez eu deva mudar. E isso influenciou muitas pessoas, né? Bom, até pegando agora, a gente falou do 1, falou do 2, eu já conectei o 4 no 2, eu vou falar do 3 então, porque eu acho bem interessante. O arquivo número 3 diz o seguinte, as pessoas ricas estão comprometidas a serem ricas, as pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Então, o cara fala, seria muito bom se acontecesse. E até por isso que eu gostei muito do Felipe no dia que a gente se conheceu. E só para deixar um panorama, o Grupo Primo, ele tá passando por um momento de crise naquela época. A gente tinha demitido 90 pessoas ao longo de um período de 6 meses. Nós tivemos saída de 2 sócios naquela ocasião. E na semana seguinte, o Thiago falou, cara, quero te apresentar umas pessoas. Eu falei, Thiago, eu não quero conhecer ninguém. Vamos trabalhar, fazer o nosso, tem que pagar a saída dos sócios, etc. Ele falou, não, vamos sentar aqui para ouvir o que os caras têm a falar, um negócio que ele casa bem com o nosso ecossistema. Aí chegou o Felipe, o Vitor e o Lui para apresentar a Portfel pra gente. O modelo de consultoria, como funcionava, e aí apresentou o negócio, gostei bastante. Depois a gente foi perguntar das pessoas que estavam envolvidas no negócio, né? Porque quando a gente bota um negócio para dentro do Grupo Primo, já foram 7 M&As,
A gente não quer só a casca e os empreendedores não estão mais aqui. A gente quer os empreendedores aliados no negócio para fazer ele crescer junto com a gente. E aí, nessa hora que perguntamos para o Felipe qual é o objetivo, ele falou assim, ó. Eu quero ser... Na verdade, ele começou assim. Sabe os bilionários? Eu quero ser mais bilionário que eles. Aí, de fato, o Lui bateu a mão na testa. Porque geralmente o pessoal fala, não, tem um propósito, não sei o quê. Mas eu gosto muito daquela afirmação da Escola de Chicago, do Milton Friedman. Ele dizia o seguinte, a função social de uma empresa é gerar lucro. Se ela estiver respeitando as regras e não for uma monopolista, porque é muito fácil gerar lucro sendo monopolista. Você pode vender pelo preço que você quiser, só você tem um produto ou serviço. E sem respeitar as regras também, né? Ah, o meu concorrente está me incomodando. Eu vou lá e pego minha milícia privada e metralho a casa dele. Aí é fácil, gera lucro. Agora, num mercado livre, com você respeitando as regras, ter lucro quer dizer que o cliente, por livre e espontânea vontade, escolheu o seu produto ou serviço para consumir porque entende que aquela é a melhor opção. E ele faz essa troca porque entende que essa troca torna ele mais rico. O dinheiro muda de mão, mas ele recebe um bem, alguma coisa que ele queria, e por isso ele está mais rico, subjetivamente. Então, quando o Felipe falou, eu quero ser bilionário, eu pensei, cara, o Felipe é um cara inteligente, deu para ver isso nitidamente. Gosto de cabeça de engenheiro. Ele sabe, para ficar bilionário tem que construir um negócio muito grande. É o tipo de sócio que eu quero. É realmente isso, a gente está comprometido a fazer um negócio muito grande. Então, quando ele falou isso, eu falei, cara, eu gostei desse cara. Eu tô rindo aqui porque esses dias eu lancei uma nova empresa, né? Que é uma empresa uma agência de influenciadores. E aí mandaram na minha caixinha, qual o objetivo da TI, que é o nome da agência. Aí eu olhei pro Bruno, tava num dia inspirado, e falei, vou responder, fazer dinheiro. Aí eu, não pode responder assim, porque senão você perde os clientes e tal. E aí eu falei, mas imagina, se eu fizer dinheiro, significa que o cliente está recebendo dinheiro, significa que quem contratou também está ganhando dinheiro, tá todo mundo ganhando dinheiro, porque a gente está fazendo um bom trabalho. Mas, infelizmente, a gente não pode falar assim, né? O Felipe foi ousado, realmente, porque a gente precisa adorar a pílula, né? E falar o por trás, explicar o porquê, então o que a TI faz, qual o diferencial. O diferencial vai ser, de fato, conseguir conectar influenciadores e marcas que fazem sentido e a partir disso você conseguir fazer uma venda muito mais facilitada, onde todo mundo está feliz, todo mundo está ganhando dinheiro no final das contas. E aí, no final das contas, eu vou ganhar dinheiro e vou fazer dinheiro. Então, esse é o final. Mas eu não posso só resumir, porque senão dá errado. Você ter medo de falar isso publicamente diz muito sobre a sociedade no geral, né? Sim. Porque, assim, por que a pessoa deveria ficar irritada porque você falou que quer fazer dinheiro? Foi tudo que você falou, você vai ter bem de qualidade, a empresa vai ser mais duradoura, vai gerar mais empregos. E normalmente as pessoas associam a fortuna muitas vezes, a não fazer outras coisas. Então, eu falei que queria ser bilionário e realmente continuo querendo ser, e a pessoa fala assim, pô, cara é ganancioso. Mas muitas vezes elas não sabem que eu doei quantias expressivas para várias causas sociais no ano passado. Só que eu não preciso ficar falando isso, né? A Portfel, por exemplo, as empresas têm uma sigla chamada ESG que fala sobre bens que você faz para o ambiente, social, governamental, de governança. E a Portfel, bem ou mal, ela tem um trabalho do ponto de vista social muito interessante, que é tirar os conflitos do mercado financeiro e ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos. Então, no ambiente que a gente tem um mercado financeiro extremamente conflitado, é uma empresa que está fazendo bem para milhares de clientes. Então, qual é o problema de fazer dinheiro nisso? Você está devolvendo para a sociedade, muitas vezes devolve através de trabalho, através de doações, só que a pessoa pega só a primeira parte. Acontece muito com Bill Gates, que doou dezenas de bilhões de dólares ao longo da vida e ainda é mal visto. É interessante, né? Ele fez provavelmente mais bem do que qualquer entidade governamental e ainda assim é mal visto, porque ele é bilionário.